pessoal. Bom dia a todos. Estamos com esse desafio de semear nas gerações. É um tema que eu fiquei procurando uma palavra melhor para ele, mas, no fim, saiu assim que eu achei que expressava um pouco daquilo que eu queria falar. Mas estamos na série de geração em geração. E primeiro domingo, o pastor Edu falou sobre conhecendo as gerações, o processo de abençoar as gerações e a gente conhecer como pensam as gerações que não são como a nossa, falando daqui para lá, né, que tem coisas diferentes que fazem, que são naturais, de lá para cá também, de quem é mais jovem, né? Pastor Kengo falou na semana passada sobre recebendo o bastão de Deus, que nos comissiona, que nos fortalece, e falou sobre o desafio do etarismo. Quem não estava aqui semana passada, pode dar uma pesquisada sobre esse negócio que ele falou, que tem a ver com a questão de certo preconceito contra a idade. Você já viu uma coisa tipo... porque a pessoa é velha, ele não consegue fazer essas coisas. Ela não sabe o que está falando. Criança não sabe de nada. Então, isso é etarismo, é um tipo de preconceito e, de certa forma, atitudes que deixam de lado a pessoa por causa da idade. É um desafio, né? Obrigada aí, Lari. Eu estou atrasadinha, ela já está indo em frente. Obrigada, viu? E eu queria falar sobre semeie nas gerações, e uma coisa que me chamou a atenção, eu não sou muito, assim, não conhecia muito tâmara, porque, afinal, também é uma coisa muito cara e é uma coisa que não estava muito no nosso cardápio. Mas a gente teve oportunidade, fomos abençoados com uma viagem para Israel, e lá tinha tâmara no café da manhã, assim, em abundância. Onde a gente andava, tinha tâmara. E a gente comeu, e não era tâmara dessas mirradinhas que a gente acha por aqui, mais secas, miudinhas, eram aquelas graúdas, suculentas. E a gente achou tão gostoso, e até trouxemos um pouquinho para cá. Aí, chegando aqui, eu ouvi esse provérbio, dizem que é provérbio árabe. Quem planta tamareiras não come tâmaras. Não sei se você já ouviu isso. E a razão é porque as tamareiras diziam que levam de 70, 80, 100 anos para frutificar, para dar o primeiro fruto. Então, quem planta... Mas, hoje em dia, já pesquisei e vi que no Brasil, no Nordeste, que tem um clima bem propício, eles plantam, em 2 anos, eles estão colhendo tâmaras. E tâmaras boas, né? Talvez isso foi em tempo antigo. Mas isso me dá a ideia de que eu penso que semente... E descobriram, sabe o quê? Descobriram, num sítio arqueológico, uma semente de tâmara de 2.000 anos. Daí, o que os cientistas fizeram? Coisa de cientista, né? Eles foram lá e plantaram. E elas vingaram. Depois de 2.000 anos enterrados, sei lá onde. Uma parte delas vingou, não todas. Mas isso porque semente traz dentro delas a continuidade de vida. É promessa de vida, de continuidade, de sustentabilidade. Semente é uma coisa que vai além daquilo que você faz. E falaram que você devia... Para viver, você devia ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Eu não sei de onde que tiraram um troço desse aí, porque pôr filho no mundo é fácil, o duro é criar, né? E hoje em dia tenho visto que escrever livros também não é muito difícil. O duro é ser bons livros, né? Agora, plantar é uma coisa que até dá, porque é uma coisa, você planta e a semente a vida que está dentro da semente, Deus ajuda a germinar.
E isso, para mim, tem tudo a ver com de geração em geração. Porque implica em sustentabilidade, implica em embrião de multiplicação. Geralmente, a semente produz muito mais frutos do que ela mesma. Uma semente, geralmente, tem bichinho, que é um bichinho dá uma cria, né? Mas, geralmente, semente de planta, você planta uma, ela dá muito mais do que uma. Porque tem várias safras também. E eu falei, puxa vida, isso aqui tem tudo a ver com de geração em geração. Que tem a ver com esse sentido de vida multiplicada, de sustentabilidade. E meditando dentro disso, dentro desse tema, Deus me levou ao capítulo 11 de Eclesiastes. E eu quero ler com você, nem que demorar um pouquinho, eu quero ler com você aqui Eclesiastes 11. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam a chuva sobre a terra. Quer uma árvore cair para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o tempo não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá. Se essa ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está por vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Caramba, parece um texto meio deprê, né? Porque tudo é passageiro, tudo é meio complicado, e a gente tem essa ideia de Eclesiastes. Mas pensando nesse tema de semeando nas gerações, muitas vezes as pessoas usam esses contextos, essas dicas de Eclesiastes 11, para a questão de finanças. E realmente tem boas dicas sobre finanças. Mas eu quero aplicá-las à questão de semear, como também foi tratado aqui nesse capítulo. Versículos 1 e 2, eu vou ler na versão NVT, e eu não escrevi. Na versão NVT, está um pouquinho diferente dessa que eu li agora da NVI. Na Nova Versão Transformadora diz: envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. O que isso nos fala? Fala sobre investir com generosidade. Fala em semear com generosidade. O que significa isso? Você investe os seus recursos. Eu não pus o 2? No 2 diz, reparta, aqui eu estou na NVI de novo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. E a NVT traz esse seguinte entendimento desse versículo 2. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. A gente semeia com generosidade, semeia abundantemente nas gerações. Invista seus recursos. E quando falamos em semear ou investir em vidas, em gerações, nós estamos falando de coisas tipo orar por outra geração. A gente tende a orar pelas nossas próprias coisinhas, pelos nossos problemas, pelo nosso mundinho, pela nossa vida. E aqui, quando ele fala de lança mar afora, ele fala de uma perspectiva para fora de você, para longe.
para além de você mesmo e reparte com abundância. Nós estamos falando de abençoar pessoas mais velhas do que você, pessoas mais novas do que você, pessoas de outras gerações. Implica em atitudes concretas. Quem sabe uma ligação. Quem sabe ir lá, levar um presentinho. O pastor Takashi andou visitando alguns idosos, né? Quem sabe você poder fazer uma visita. Quantas pessoas estão precisando disso? Você parar e ouvir uma criança, não só achar que ela está enchendo a paciência. Isso é coisa de criança, mas para ouvir o que a criança tem para falar. Coisas além de você mesmo. Gasta tempo. Serve as pessoas. Nós estamos num contexto... Ontem foi comemorado o Dia da Mocidade, né? O pastor Noril resgatou para nós, eu perguntei para ele, ele resgatou para nós, quando é que surgiu esse negócio, de onde surgiu? Nos anos 70. No ano 70, 71. 70 passou pelo concílio. Podemos criar um Dia da Mocidade? Eles falaram, pode. 71 não fez nada, no 70 também não fez. Aí, 71, eles pediram no concílio de novo, gente, pode ter Dia da Mocidade? Era tão difícil, que ele comentou que naquele mesmo concílio existia uma proposta, podemos fazer os cultos também em português, para poder o pessoal entender? E tinha muita resistência, não, vamos manter só os cultos em japonês. Para você ter isso aqui, não é preconceito, isso aqui é para você entender como era a situação da época. E como é difícil a gente pensar numa geração diferente da nossa e investir numa geração diferente da nossa. Não é verdade? E eu estou falando de você fazer alguma coisa, e o pregador aqui, que é o autor de Eclesiastes, fala para você semear com abundância. Tem um Dia da Mocidade no ano. Terceiro final de semana, o terceiro domingo de setembro, é o Dia da Mocidade Holiness. Esse mês também, aqui na nossa igreja, nós vamos ter Keirokai, que já foi anunciado. Keirokai é o dia de honra aos idosos. E mês que vem, nós temos no calendário geral aí, Dia das Crianças. Não é um dia no ano. Já pensou nessa perspectiva de abençoar, orar, servir as pessoas mais dias no ano? Tornar isso um estilo de vida? Sabe aquele tipo de pessoa? Eu amo ver isso. Eu amo ver isso. Às vezes, eu tenho a oportunidade de conversar com gente jovem que chega para mim e diz assim, fala, conta para mim essas coisas. Como é que são essas coisas? Eu amo. Porque talvez para essa jovenzinha, ela precisou de muito esforço para sair dela mesma, para saber o que acontece no meu mundo, ou como eu vivi. E se a pessoa abriu para mim, eu estou disponível para estar com ela. Mas, sabe, a gente prestar atenção. O pastor Edu falou um pouco disso, da gente aprender tecnologia, a gente que tem um pouco mais de caminhada, aprender tecnologia, aprender coisas novas, para ir na direção dos mais novos, da geração mais nova. O que as crianças estão vendo de desenho animado? O que as crianças estão fazendo? O que é importante para elas? E a gente poder sair de nós, a gente poder ir além daquilo que é o nosso mundinho. Eu queria repartir com vocês uma história. Lembro uma vez que, na igreja anterior onde a gente estava, a gente estava assim, os prédios antigos adaptados, né? Eram 2 casas compradas e adaptadas para utilização na igreja, e estavam precisando de manutenção, telhado vazando, essas coisas, sabe? E eu estava com a equipe do culto infantil, estava dando cobertura para a equipe do culto infantil, e a gente tinha pedido também, porque quando chovia,
enchia de água ali dentro do culto infantil e no depósito do culto infantil, perdemos um monte de historinha, sabe, material fantoche, essas coisas todas, perdemos muito. Mas os ICs também estavam pedindo, porque eles estavam na sala do lado, né? A gente ficava do lado da casa, do outro lado da casa ficavam os ICs. E eles tinham passado por uma reforma não há muito tempo, e eles estavam com cadeira estofada, eles tinham coisas boas, e eles também estavam pedindo. Nós queríamos cuidar bem dos nossos mais velhos, né? E foi colocado na diretoria. E como é que vamos fazer? E eu lembro de uma palavra do pastor Chuto. Admiro demais esse homem. Ele falou assim, olha, conserta as coisas lá das crianças. Vamos dedicar esse valor para arrumar o culto infantil. As crianças são o nosso futuro. Gente, e não era fácil. A gente queria dar conforto para o pessoal de mais idade. Eles, para chegar, tinha uma rampa, era um lugar um pouco desajeitado para chegar lá. E eles, às vezes, não estavam assim tão confortáveis mesmo. Mas aquela palavra do sensei me tocou profundamente. Porque a maior parte das pessoas pensava assim, gente, criança fica em qualquer lugar, qualquer jeito está bom, qualquer coisa está bom. E ele falou isso aí. Sabe o que é semear nas gerações? Com abundância. Investir com generosidade, não em um só, mas em vários, de várias maneiras. É essa a perspectiva. Gente, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que tem todas as riquezas do mundo. Não precisa, se ele investir numa coisa, ele não vai ficar mais pobre por causa disso, gente. Nosso Deus tem amplo poder e riquezas nas suas mãos. E nós estamos junto com Ele. Nós andamos na sua perspectiva. Senhor, onde é mais que eu posso semear? O que eu posso fazer? Para não ficar só olhando naquela parte do meu jeitinho, só na minha perspectiva, só olhando assim, o que eu penso. Gente, não seja muquirana com bênção. Abençoa de montão. Não precisa ser econômico quanto a isso. Abençoa, diz o pregador, que depois de muitos dias, isso volta. Não sei de que forma. Mas o pregador diz que depois de muitos dias, isso vai voltar. É a lei da semeadura. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 9, 6 e 10, da Nova Versão Transformadora. Lembrem-se, quem lança apenas sementes obtém... Desculpa, eu acho que eu escrevi errado. Quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. A nossa vida, ela é muito passageira. Mas nós podemos colher muitas tâmaras. Precisamos semear bastante na vida de muitas pessoas. Tornar isso um estilo de vida. Semear boas palavras que edificam, semear procedimento, testemunho, amor, fé, pureza, assistência aos santos. Tem muita coisa para semear. Semear com abundância. Se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você semear em abundância, você tem chance de colher com abundância. É a lei da semeadura. Um outro aspecto que Eclesiastes me trouxe pensando em semear nas gerações é semear em todo o tempo. Olha lá o que está escrito no versículo 3. Ele diz assim: quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Gente, você vai enchendo de bênçãos, vai enchendo de bênçãos, vai enchendo de bênção, uma hora aquela bênção transborda. E abençoa outras pessoas, e abençoa outras vidas. E essa coisa continua e prospera no Senhor.
Os resultados pertencem ao Senhor, porque a gente não sabe aonde a árvore vai cair. Se para o sul, se para o norte, porque onde ela cair vai ficar. A gente não conhece o caminho do vento e nem como o corpo. A gente não conhece o caminho do vento e nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher. Nós não compreendemos as obras de Deus, mas nós nos colocamos à disposição dele. A gente semeia e deixa Deus fazer. Nossa parte é semear, o resultado vem de Deus. Quando a nuvem estiver cheia, e você não sabe quando vai ser, ela vai chover. Certamente vai chover. O pregador fala ainda, olha lá. Versículo 6. Planta de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixa suas mãos ficarem à toa. Planta de manhã quando você é jovem, na manhã da sua vida. Você pensa, não, eu tenho muita coisa para aprender, eu tenho muita coisa para viver. Eu vou gastar tempo pensando nos velhinhos? Não, eu tenho mais o que fazer. Mas você planta de manhã sua semente. E se você já está mais no entardecer da tua vida, não deixa a sua mão parada. Não, já passou meu tempo. Não, ainda é tempo de semear nas gerações. O fruto, Deus sabe. Quando virá, Deus sabe. Eu não sei exatamente, nem você pode saber. E você não sabe o que acontecerá se essa ou aquela vão dar fruto. Como será o fruto? A gente não tem controle sobre isso. A gente obedece ao Senhor e faz a nossa parte, semeando com abundância, com generosidade, em todo o tempo. Nossa parte é semear. O resultado vem de Deus. E olha mais o que o pregador fala para nós. Olha, quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Será que agora é tempo de plantar? Não sei, vamos esperar mais um pouco, vamos deixar mais para lá. Não, mas agora, será que vamos colher agora? E como é que vai ser? Não está um tempo ideal. A gente precisa de condições ideais para as coisas. As condições pertencem ao Senhor. O que virá pertence ao Senhor. A nossa parte é plantar de manhã e plantar à tarde. Essa é a nossa parte que ele recomenda. Lá em Provérbios, diz assim: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Isso não é para mim. Quando eu for mais experiente, quando eu tiver dinheiro, quando eu aposentar, quando eu ficar... Quando eu souber japonês, aí eu vou ajudar os mais de idade. Quando eu tiver... Não estou falando aqui de irresponsabilidade, se você não sabe de nada e você vai querer se meter. Mas você pode fazer naquilo que está no seu limite. E você pode abençoar. E você pode ir além de você mesmo. Em todo o tempo, como estilo de vida. O que move a sua semeadura nas gerações, nas outras gerações, não são as suas condições, mas é o poder de Deus e a obediência a Ele. Porque é Ele que diz onde que a árvore vai cair. E Ele que sabe quando vai chover. Não se trata de fazer por fazer. Também não é isso. Mas é de se colocar à disposição de Deus e se dar em amor. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu me coloco à disposição. Porque antes da gente... às vezes Deus quer falar com a gente alguma coisa, a gente fala, não, Deus, estou ocupada. Agora não. A gente já põe empecilho antes. Mas a gente se colocar à disposição de Deus e falar, Deus, eu estou aqui, o que o Senhor tem? O que a gente pode fazer? O que o Senhor quer me usar? É para limpar chão? Eu vou. É para fazer outra coisa aí, lavar prato? Eu vou.
Agora, a gente às vezes só quer se for especialista de alguma coisa, né? Mas, às vezes, é se colocar à disposição. Tem uma vez, aconteceu quando a gente estava em Curitiba, uma pessoa, nós mandávamos as crianças jovens para Panorama. E uma pessoa da igreja, uma senhora da igreja, disse assim, eu quero ir ajudar na cozinha. Aí ela foi, trabalhou para caramba, não sei quanto, acho que trabalhou a temporada inteira. E o pastor Quinhão chegou e falou assim, quem que são os seus netos que estão aqui? Ela tinha idade para netos lá, né? Não, não tem neto aqui. Você tem filhos? Não, não tem. Deu para ver que não era filhos, né? Não, não tem filhos. Então, por que você veio ajudar aqui na cozinha? Eu queria servir esses jovens, essas crianças. E ela tem problema de joelho. E foi. E serviu. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, diz o apóstolo Paulo, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Em Gálatas 6:9 diz, mas principalmente aos da família da fé. Semear em todo o tempo. A gente viu na possibilidade de semear com abundância, com generosidade, semear em todo o tempo. Não fique esperando o tempo ideal. Interessante que aqui no versículo, na NVI diz assim, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante. De manhã, né? Você não conhece tudo. Você não vai conhecer tudo. Mas plante. E um terceiro aspecto que o pregador me ensina sobre semear nas gerações é semear com sabedoria. Nós estávamos falando sobre a analogia da semente, e no versículo 7 diz que a luz é agradável, é bom ver o sol, por mais que um homem viva, a luz é agradável, é bom ver o sol. A sementinha precisa de claridade para desenvolver. Mas olha só, semeando com sabedoria, eu quero te falar uma coisa. Às vezes, nós temos dias de sol e dias que não tem muito sol. Nas nossas vidas. Dias em que as coisas estão indo bem. E dias que às vezes não estão indo bem. Por isso a gente não fica esperando o dia bom, porque pode ser que vai vir dia mais nublado do que sol de novo, né? Mas o pregador disse o seguinte, por causa disso, se você chegar à velhice, vou ler aqui na nova versão transformadora. Se você chegar à velhice, desfrute cada dia da sua vida. A NVI diz, por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. E o que eu digo nessas coisas? Desfrutar só para curtir a vida, pode ser também. Mas ele dá uma dica. Porque tudo que está para vir não faz sentido. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, porque não faz muito sentido. Então, como é que você desfruta? Eu só vou obter sensações e coisas legais. Não, você desfruta para fazer o que você poderia... Você ainda pode aprender coisas? Vai aprender. Vai aprender coisas com os mais novos, vai aprender a mexer em celular, pergunta para alguém como é que entra uma rede social, vai conversar na linguagem deles, o que eles estão falando, o que eles estão fazendo. Passa tempo com os jovens. Convida os jovens para ir na sua casa. Só tomar um lanche, mesmo que você não tenha filhos da idade. Ri com eles, desfruta, aproveita a vida. Aproveita, desfruta a vida para entender o mundo de outra pessoa, se alegre com tudo. Lógico que se você vai se alegrar com aquilo que Deus já deu para você. E você se alegra com as experiências que você já sabe. Você se alegra e desfruta, obviamente, com tudo aquilo que você... patrimônio, o que você usou outro dia, a palavra, Edu? Não é patrimônio financeiro, é um patrimônio cultural, patrimônio... O que você usou a palavra? É um patrimônio que você tem, que você acumulou ao longo da vida. Você tem, você desfruta. Como você desfruta? Você guarda na gaveta? Você usa. Isso é desfrutar.
ter trocas enriquecedoras e nutridoras. Porque vai chegar o dia sem luz. Mas enquanto a gente tem, a gente desfruta para fazer essas coisas legais, para fazer essas coisas que valem a pena, que enriquecem a vida da gente, que tornam a vida mais vida. E que a gente sente, que nós estamos continuando a ser úteis. Interessante que para os jovens, ele também dá uma dica. Jovem, alegre-se. Os mais velhos desfrutam. Os jovens nem desfrutam porque ainda não tem o seu poupança, o seu patrimônio de experiência, de conhecimentos tantos. Ele se alegra. Mas olha que coisa interessante que ele fala. Jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo que fizer. Então, eu entendo o seguinte, que o pregador não está falando assim, vai lá, curte, cai na gandaia, faz na bebedeira, vai lá, desfruta, faz um monte de abobrinha. Não, porque você vai prestar contas, está certo? Então, quando ele fala alegre-se, desfrute, não perca nada, eu entendo que é o seguinte, você tem condições de ter energia, facilidade de aprender, mais do que tem gente que já passou no Zenta aí. Então, vai e aprende coisas. Você pode ter tempo que os outros estão trabalhando o dia inteiro, só no mês de férias que pode sair. Você pode sair, vai servir, vai para o projeto da Juvep, vai nos acampamentos, vai fazer uma ETED, vai para o Adore, vai servir em algum lugar que o Senhor dê para você. Vai. Outro dia eu conversei com uma moça, que ela separou 1 ano da vida dela para ir para trabalhar num kibbutz. E ela trabalhou num tipo de clínica para doentes, não sei se doentes mentais, alguma coisa assim. É doação só. Enquanto jovem, ela podia fazer isso. E ela fez, ela gastou 1 ano da vida dela. Que delícia poder fazer isso. Que delícia poder servir em outras gerações. Amo ver os jovens que estão servindo no culto infantil. Amo ver os jovens que estão servindo no culto em japonês, que a maior parte dos que vêm, ou que serão abençoados, muitos deles, são os idosos. Mas é entender seu mundo na maturidade. Semear com sabedoria tem a ver com aproveitar para crescer e ter experiências com Deus. E ter experiências aqui que eu estou falando, o mundo fala o seguinte, você tem que ter experiência. Todo mundo hoje em dia, você tem uma experiência de comer lá nas alturas, lá perto do parque. Não estou falando de experiência desse tipo, experiência de sensações só, porque isso passa. Como diz aqui o pregador, isso passa. Eu estou falando de experiências que você acumula. Você aprendeu a cuidar de criança, você aprendeu a cuidar de idoso. Isso é experiência que vai para o seu patrimônio. E você acumula enquanto você é jovem. Depois que você fica de mais idade, você pode até acumular essas experiências, esse patrimônio. Mas você tem menos tempo para isso. Você já estaria na fase do desfrute. Então, se você é jovem, você está nesse tempo de acumular essas coisas. Aproveita. Aproveita para semear nas gerações. O único que permanece de geração em geração, como lembra o Salmo 100, é o nosso Senhor e a sua fidelidade. A nossa parte, nós, nessa corrida, como foi falado, fez essa analogia o pastor Kengo na semana passada, ora a gente passa o bastão, ora a gente pega o bastão. E um dia a nossa corrida acaba. Mas no capítulo 11 de Eclesiastes, nós vemos também que a vida passa rápido. E tudo é vaidade, ele falou, né? Porque a juventude passa, a velhice também passa. Tudo vai passar. Mas o que você faz hoje, pode impactar as gerações futuras. Semeia abundantemente, com generosidade. Semeia em todo o tempo. Semeia com sabedoria.
pensando quando eu vi aquela história da tamareira, eu lembrei de uma história que eu ouvi do meu tio e eu peço licença para contar uma história de família. Meu pai já tinha morrido, minha avó já tinha morrido, a gente sabia muitas das histórias porque minha avó morava na nossa casa. Mas um dia eu fui visitar meu tio, eu já nem morava mais em Curitiba, eu fui para Curitiba e visitei meu tio e escutei uma história, quis saber, tio, como é que era a nossa família lá no Japão, como que era? Porque toda vez que eu falo, o pessoal fala assim, nossa, esse pessoal, raramente vem gente daquela região, tal, não sei o quê. E meu tio disse que isso aí eu sabia também pela minha avó, minha mãe, que a nossa família no Japão tinha uma madeireira. E aí, mas o meu tio contou a seguinte história. Eles processavam cedros. Só que os cedros levam muitos anos para estar em ponto bom para trabalhar. Então, qual era o serviço de cada um? Eles plantavam cedros para os netos, porque os netos iam colher os cedros, para continuar aquela madeireira. Graças a Deus, não falava em sustentabilidade, mas devia ser uma coisa sustentável, como é a vida, como deve ser a semente. Deve garantir uma esperança de futuro, uma sustentabilidade. Às vezes, nós vamos plantar para coisas que nós não vamos colher. Às vezes, nós vamos pavimentar um espaço que nós não vamos pisar. Semear nas gerações é sonhar os sonhos de outras gerações e arregaçar as mangas para ajudá-los a realizar. É pavimentar o caminho das próximas gerações, mesmo que não seja o que você vai pisar, mesmo que você não vai comer as tâmaras, e mesmo que você não vai cortar aquela árvore e aproveitar. Seja para cima ou para baixo, depende de onde você está nessa perspectiva. A juventude é passageira, a velhice é passageira, a vida é passageira. Mas todos nós podemos aproveitar agora para semear nas gerações enquanto é tempo. Os frutos virão porque é o Senhor que dá. E se for de Deus, vão ficar. Então, na nossa parte, enquanto é tempo, semeie nas gerações. E que assim Deus nos abençoe a todos nós e a nossa igreja, para que possamos crescer e nossa família e experimentar a bênção de geração em geração. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, temos diante de nós desafios tremendos, desafios de sair do nosso mundinho, de semear, não assim quando dá, quando tiver possibilidade, quando eu tiver condições, mas semear com abundância, com muitas pessoas. Semear de manhã, semear de tarde, mas deixando ao cargo do Senhor os frutos. Não nos compete saber, nós não somos responsáveis necessariamente, diretamente, pela efetividade dos frutos. Isso é o Senhor. E dá-nos graça para, na geração que nós estamos vivendo, saibamos usá-la com sabedoria diante do Senhor para fazer a Tua vontade. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da Tua igreja. Assim nós oramos e Te agradecemos porque nós cremos num Deus que vai de geração em geração e que as Suas obras vão muito além da nossa própria vida finita. E que o Senhor se manifeste assim e nós Te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém.